Agora no canal do Mel do Pub, Tempo Extra. Tudo sobre o jogo do Liverpool. Welcome, lads! Este é o Tempo Extra aqui no canal do Mel do Pub. Estamos de volta e o assunto é UEFA Champions League, Liverpool e Porto. Muita gente falava que o Porto podia fazer isso, podia fazer aquilo, o Liverpool sem Coutinho isso, o Liverpool sem Coutinho aquilo, mas deu Liverpool na cabeça. Tanto que o Porto saiu nocauteado e só um milagre histórico para o Porto acordar para a vida. Meu amigo Cledi Cavalcante está comigo? Tudo bem, Cledi? Tudo ótimo, meu querido amigo. Aqui de Recife é o Cledi Cavalcante e eu já estou pesquisando o preço de passagem para Kiev. Nem tô empolgado. Não, o cheirinho, não tá nem sentindo o cheirinho do Hexa. Jamais. Tá difícil não conter, conter um pouco essa empolgação. 5-0 em cima do Porto, jogo no Estádio do Dragão, primeiro jogo de oitavas de final. Apenas aí para trazer alguns detalhes, os gols foram de Mané 3 vezes, aos 25, aos 8 do segundo tempo e aos 40 do segundo tempo, Salah aos 29 do primeiro e Firmino aos 24 minutos do segundo tempo. 5-0, a equipe do Liverpool abriu uma larguíssima vantagem, pode perder por até 4 gols de diferença jogando em Anfield. Imagino que é mais fácil ter goleada de novo pelo lado do Liverpool do que vitória portista. Rapaz, eu acho que nem o mais otimista ou mais maluco torcedor do Porto vai achar que esse resultado é reversível. Como sabe, futebol pode acontecer de tudo, mas isso seria um milagre ainda maior do que o famigerado milagre de Istambul, né? Para eles realmente tá difícil. Não queria ser portista nesse momento. Não, o torcedor do Porto tava bradando vergonha nas redes sociais de tão preocupante que foi a atuação. Foi a maior derrota do Porto em casa em competições europeias, para se ter uma noção da situação. Só para completar a informação, o Porto tinha começado muito bem a partida. Eles estavam tendo a posse de bola, progredindo, tendo espaço no campo. O Manega estava jogando um absurdo, né? Tava muito bem, principalmente na jogada que ele usava o corpo, e realmente até o início do jogo, até sair o primeiro gol, ninguém imaginava que seria um placar tão elástico e um domínio tão evidente. E o Porto estava fazendo uma coisa inteligente, que é se resguardar no campo de defesa, dar a bola pro Liverpool e tentar tirar os espaços, uma estratégia bastante utilizada pelas equipes daqui da Inglaterra. Talvez isso tenha rolado de um estudo aí no histórico recente do Liverpool, porque realmente era um problema muito, muito frequente nosso lidar com as retrancas, lidar com pouco espaço que muitas equipes nos deram. Então é válida a consideração, mas por sorte e também por méritos nossos a gente não se acometeu desse mal novamente. Realmente, foi um jogo em que as coisas foram acontecendo e aconteceram naturalmente. Menos mal que essa pressão inicial tenha acabado rápido, né? O Porto acabou errando por conta, né? Os próprios erros do Porto levaram a equipe portuguesa à derrocada, saídas de bola muito mal feitas, geraram aí os contra-ataques, os lances de gol. Porto que teve José Sá no gol, pobre coitado, vai ter uma noite para esquecer. Falhou em saídas de bola e tomou um frangaço no primeiro gol do Mané. A defesa do Porto teve... Só dar um destaque nessa parte do goleiro. a sagacidade do pessoal que edita os vídeos ao vivo, né? Aí quando dá uma falha dessa, aí você já mostra o Cacilhas lá no banco, né? Ah, claro, com uma cara de tacho. Não sabia se ele estava aliviado, porque já tomou um 4-0 no Anfield, né? E só já não vou ser atropelado de novo, ou se estava pensando se podia fazer melhor que o seu companheiro de posição.
É verdade. O Porto que vinha revezando bastante os goleiros. Na lateral direita, para continuar aqui destacando as escalações, Ricardo Pereira, lateral direito, a zaga do Porto com Reyes e Marcano. Na lateral esquerda, Alex Telles. No meio campo, dois volantes ali, o 4-2-3-1. O Sérgio Oliveira, Héctor Herrera, que foi o capitão do Porto. Na extrema direita, Marega. Otávio como o mais centralizado ali do meio, da linha de 3. E o Brahimi pela extrema esquerda. E o Tiquinho Soares foi o centroavante, o atacante do Porto. Entraram na equipe portuguesa Gonçalo Paciência, Jesus Corona e Mayed Varriz, os jogadores que entraram. Do lado do Liverpool, Loris Karius, mais uma vez na meta. Defesa com Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e o Robertson. E também tivemos no meio campo Henderson, Milner, Wijnaldum. No ataque, Firmino, Salah e Mané. Time bem montadinho, bem direitinho. A defesa não teve tanto trabalho no jogo de hoje. Mais uma vez, a dupla Van Dijk e Lovren doutrinou. E claro, também o meio-campo do Liverpool hoje estava a 220 volts. Tem que ser destacado isso daí, Cledi. Perfeito. O meio-campo do Liverpool, ele funcionou de forma muito redonda. A gente já vinha destacando aqui o Henderson após o seu retorno, né? O Henderson que jogou por 75 minutos, mais ou menos. Fez uma partida muito segura, daquele jeito que a gente já sabe que ele joga, distribuindo, tendo aquela visão do jogo, aquela amplitude, né? O Milner também, dando muita entrega na partida, isso também foi incrível, muito bonito de ver, né? E completando o Wijnaldum, percebi ele apoiando também os laterais quando tinha que marcar e também apoiando bastante no ataque, o meio campo. Destaco que é a melhor partida dele na temporada. Sabe? Com certeza, com todos os méritos. Com todos os méritos, ele fez uma partidaça, ele foi muito colaborativo na partida, ajudou tanto defesa quanto ataque, isso a gente tem que reconhecer. E também ele tem um domínio de bola muito bom, sabe? Ele é muito seguro, assim, para criar os espaços, para se livrar da marcação. É um jogador que jogou no seu melhor e tomara que ele continue assim pra gente ter mais, continuar com essa soberania no meio campo, né? Sim. Foi uma partida incrível dele. Foi até para abafar um pouco as críticas que vinham acontecendo a ele, que já eram bastante recorrentes e já não é tanto dessa temporada só, da segunda metade da temporada passada também. Apesar dele ter sido muito importante na temporada passada, nessa temporada o Wijnaldum vinha sendo um pouco apagado, mas nesse jogo encontrou o seu animal interior, seu inner animal, vamos dizer assim. E é verdade. E com a ausência do Kahn, que o Kahn está suspenso nessa partida, sim, e muito que o Kahn também vem fazendo uma partida muito grande, então isso é positivo, porque até como a gente destacou em outros programas, essa concorrência, né, ela é muito saudável, porque as pessoas acabam, quando tá todo mundo jogando bem naquela posição, todo mundo brigando ferrenho por uma vaga, só quem ganha é o clube, né? Claro. Na verdade. E ele agarrou a oportunidade que ele teve com a ausência do Kahn, que eu acredito que o Kahn, muios pensaram que o Kahn ia fazer falta nessa partida, não que ele não faria, mas o Wijnaldum supriu bem a ausência do alemão. E falando em alemão, outro alemão que a gente tem que destacar aqui, sem dúvida, além do Klopp, é o Karius. O claro. Karius, mais uma partida segura dele, gostei muito da atuação dele, né? Teve dados momentos que ele não foi tão exigido, mas quando foi, ele se mostrou bem posicionado, distante daquele Karius inseguro que todos nós acabamos vendo, e muitos ficaram achando que ele era assim, quando na verdade podia ser apenas falta de confiança, que só vem com o tempo. Também. Exato, que a falta de confiança só é tirada com o tempo de jogo. No início da trajetória dele, ele teve lesões quando estava justamente tendo sua primeira sequência, assim. E fez falta também esse tipo de situação para ele. E aí você vê a importância do treinador também. A gente destaca muito o Klopp, que o Klopp tem esse lado humano, né? Muito a flor da pele de fazer essa onda de psicólogo do clube,
podemos dizer, né? Acho que a psicóloga do clube ou o psicólogo já não tem muito o que fazer lá, porque o Klopp faz esse trabalho humano de forma excelente. Eu acredito que deve ter sido isso com o Karius, que para recuperar a confiança no jogador, que o jogador é um jogador de qualidade, mostrou isso no Mainz, não à toa só esteve atrás do Neuer como em atuações na Bundesliga, e o Neuer já não é humano, né? Já é um nível acima. E um jogador desse não desaprende a jogar bola, cara. E ainda mais porque é novo, tem muita coisa para aprender, tem muita experiência para agregar no seu futebol. Então, Karius aí tendo sequência, e a sequência vem dando resultado. Então, mais um motivo para se confiar no treinador, no sentido de cuidar de seus jogadores. Claro. Né? E o Karius é um goleiro que tá seguro, né? E tem conseguido ser mais decisivo no sentido de defender bolas importantes, de conseguir ser arrojado. A saída do gol também, né? Sim, tudo isso tá contando, como ele é um goleiro mais seguro, e até a saída de bola ganha muito com ele, é uma coisa que é perceptível, a equipe tem mais mobilidade na saída de bola, ele consegue encontrar um pouco mais a dinâmica da equipe em relação ao Mignolet. Isso é importante, porque muitas equipes que estamos acostumados a assistir, quando diz o quesito Champions League, por exemplo, o jogo começa com seu goleiro, né? O goleiro tem a posse, já distribui para alguém que está na posição de correr, de poder dar início a uma jogada de ataque, e isso partindo do goleiro é sempre importante. Isso a gente carecia desde o tempo do Reina, que o Reina fazia muito bem essa distribuição, inclusive eram quase assistências o que o Reina dava, né? Que era uma potência naquele braço que a bola chegava no meio campo. Então, desde o Reina a gente sentia falta disso, e com o Karius a gente pode ter sinais de que isso pode voltar a acontecer. Então, vale todo esse destaque que a gente está dando para o Karius, porque o Karius vem lidando bem com a pressão, né? Que sendo cobrado, mas fazendo bons jogos nessa sequência recente. Realmente. Então, outra coisa que a gente tem que destacar aqui, Maurício, é a estreia do Van Dijk na Champions League pelo Liverpool. Bem lembrado. Uma estreia bastante segura, né? Quando a gente sempre ouve cantando aquela pedra de que o Liverpool vai entregar, o Liverpool vai fazer alguma besteira na defesa. Desta vez não, defesa muito segura, tanto pelo Lovren quanto pelo Karius, pelo Van Dijk, e só o que preocupava mesmo era os laterais, como a gente destacou lá no podcast do Melwood Pub, que era a subida dos laterais, dando espaço para os laterais deles, né, jogarem nas costas. E hoje não teve tanto disso. E hoje não teve tanto disso. E eles têm excelentes laterais, com o Alex Telles de um lado, né, e o outro é o Ricardo Pereira, só quero chamar ele de Maxi Pereira. Isso. Ele também tá no Porto, mas é reserva. Mas também tinha lá o Marega e o Brahimi, também jogadores que atacam muito pelos lados. Então foi difícil. Importante destacar esse Marega, porque ele tava jogando um absurdo, cara. Somente no início Ele era um tanque, cara. Ninguém conseguia disputar com ele no corpo, ele conseguia a vantagem evidente nas jogadas. E como a gente destacou mais cedo, pelo que o Porto estava jogando no início da partida, o Liverpool entrou meio frio, né, meio cauteloso até, e o time depois foi evoluindo e os gols acabaram saindo, mas nesse início bom do Porto, o destaque principal era o Marega, né? E estava tendo vantagem sobre a marcação. E aí eu pensei, esse é um jogador perigoso, jogador para estar de olho. E curioso como a equipe do Porto se entregou muito fácil depois do primeiro gol. Aliás, depois do primeiro gol. Segundo, que eles foram muito perto. O jogo ainda estava um pouco mais equilibrado. Exatamente. Pareceu um certo desânimo, mas o 2-0 ali, eles ainda tiveram uma chance de diminuir no finalzinho. Mas aí terminou 2-0. E aí o verdadeiro balde de água fria foi no segundo tempo, quando o Liverpool fez o terceiro, né? Que eles também esboçavam a reação e depois viram essa reação estar muito distante. E aí o jogo apático que o Liverpool começou rapidamente se transferiu para o Porto, e o Porto não conseguiu mais completar jogadas, mais uma vez destacando a defesa segura do
da dupla Lovren e Van Dijk, e também o Karius, quando foi exigido, também não decepcionou. O Liverpool conseguiu controlar o jogo de uma forma muito tranquila, conseguiu ter a bola como sempre quer ter, e atacando, conseguindo atacar além de ter a bola. Não era só ter uma posse de bola, mas não tá conseguindo infiltrar. O Porto estava entregue, jogado nas cordas, só esperando pelo suar do gongo para não dizer que não quis jogar toalha, né? Mas o Porto teve uma atuação muito decepcionante, para não dizer nula, mas isso foi por muitos méritos do Liverpool, que conseguiu desestabilizar o Porto, claro, através dos erros de saída de bola. Justamente o ponto forte do Liverpool é surpreender o adversário já no campo de ataque. E hoje foi muito claro que isso foi fundamental para o resultado ter sido o que foi, e o Porto não conseguiu conter o Liverpool. Isso foi incrível de se assistir. E você vê como o Liverpool, ele impôs, mais do que o Porto não tenha jogado no seu melhor, o Liverpool impôs o seu jogo, né? Aquele início ali deu uma estudada no Porto e impôs o seu futebol, forçou os erros, porque essa pressão ofensiva que o Liverpool faz com o seu trio maravilhoso permite que jogadas construam a partir de erros da defesa. Então isso é mérito do Liverpool também, né? O Porto estava sem alguns de seus principais jogadores, né? Mas a equipe que estava em campo, ela também jogava com alta qualidade, é o líder do campeonato português, então não pode ser subestimado, nem achar que é um jogo fácil, porque estava sem o Aboubakar, por exemplo, mas como é que eu posso dizer? O mérito é todo do Liverpool. O mérito é todo do Liverpool porque ele impôs seu futebol, foi adiante, né? Conseguiu seus gols e depois também soube tirar o pé, aproveitou para dar tempo a alguns jogadores, né? E foi um jogo muito bonito de ver, um jogo tanto para o torcedor do Liverpool quanto para quem aprecia futebol, foi um jogo digno de competir a audiência com Real Madrid e PSG. E a gente vinha falando que lá no podcast, acompanhe Liverpool e Porto, você não vai se decepcionar. Vimos muitos gols, dito e feito. Apenas algumas informações interessantes. O Firmino agora se uniu ao Harry Kane como vice-artilheiro da UEFA Champions League, 7 gols cada. E o Firmino já está igualando também ao Steven Gerrard como o maior artilheiro do Liverpool em uma única edição de Champions League, 7 gols, e tem tempo para ele superar essa marca importante. O artilheiro da Champions League neste momento é o Cristiano Ronaldo com 11 gols, e James Milner é o cara que tem o maior número de assistências na atual edição, 7 assistências, mais assistências que Neymar, Kevin De Bruyne, Firmino e Mbappé, que estão no top 5 atualmente. Então, o Liverpool também tem um outro destaque, que é o time que mais marcou gols na Champions League, 28 gols em 7 jogos. É uma média de 4 por jogo. É muito absurdo o que esse time do Liverpool faz em campo no quesito bola na rede. É um time que não tem jogo 0-0. Ou vai ser goleada, ou vai ser aquele jogo tiroteio, né? Gol pra lá, gol pra cá. E aquele placar bailarino, como gosta de falar o Mauro César Pereira. E é um jogaço que o Liverpool teve hoje. Fez jus a toda e qualquer circunstância de equipe grande. O Liverpool agiu como um time grande hoje e mostrou que não depende de ninguém. Depende apenas do seu coletivo, depende apenas da sua estratégia de jogo encaixar para vencer em campo. Enquanto isso, tem jogador que vai assistir a Champions League do sofá. É uma pena, mas podia estar fazendo aí uma partida maravilhosa como essa pela Champions League. É da vida, né, acredito? Veja só como é o poder das escolhas que cada um faz, né? Não estou aqui para julgar, mas podia estar numa posição assim mais gloriosa do que sentado no sofazinho, né? E é bom
que esse jogo, né, jogando com todo o ambiente, que é você jogar fora de casa, jogar no Estádio do Dragão, que é um lugar difícil de se jogar, né? Que é até pelo histórico de confrontos do Liverpool contra o Porto, é dureza você ganhar no Estádio do Dragão. Mas o Liverpool ainda não perdeu pro Porto lá em Portugal. 2 empates e agora uma vitória. Veja só, destacando justamente os 2 empates, que apesar do Liverpool ter resolvido no Anfield, é difícil você jogar contra o Porto em Portugal. E os números não mentem, eles estão andando muito bem, estavam com 24 jogos de invencibilidade, é bom destacar. E isso é uma declaração de que existe vida depois do Coutinho, né? Que muitas pessoas ficam cogitando qual o impacto da falta do camisa 10 do Liverpool, né, e não ter essa reposição. O resultado está aí, que eu acho que acima de comentários e desconfianças, o resultado vem do campo e apesar das outras 2 oportunidades que jogamos no Estádio do Dragão, a gente não vai precisar necessariamente resolver no Anfield, né? Tivemos um jogo fácil e agora é realmente administrar, não precisa nem com força total, mas por respeito ao Porto e ao bom futebol, não duvido que jogadores serão poupados nessa partida. Realmente, o confronto com o Porto, Liverpool mostrando a sua cara. Alguns dados da partida: Liverpool teve 53% de posse de bola contra 47% do Porto, 13 finalizações totais contra 7 do Porto, 6 finalizações no gol, sendo 2 do Porto. E curioso, Cledi, que não teve nenhum cartão amarelo nessa partida. O toque assim, ó, a quantidade de passes ainda, antes de falar sobre esse dado, 603 passes ao todo para o Liverpool, 495 para a equipe do Porto, passes completados 492 para o Liverpool, 394 para o Porto. Mas o que é interessante é que não teve nenhum cartão amarelo no jogo, apesar de ter sido um jogo deveras disputado, mas foi um jogo de muita disciplina e de muito bom futebol, um jogo limpo, literalmente, nesse jogo. Pois bem, foi o fair play aí, né? O jogo limpo foi bastante respeitado, isso foi bonito de ver. E você vê como a posse de bola do Liverpool, ela foi otimizada, né? Que não foi aquela posse de bola absurda, com aquele famoso 70 e tanto, aquela posse de bola que em si não diz nada, mas você vê pela quantidade de passes, você vê que o Liverpool foi mais preciso, mais eficiente quando teve com a bola. Isso é o dado mais importante do que simplesmente ter mais posse de bola na partida, que em si, porque já vimos muitos jogos do Liverpool onde a posse era evidente, principalmente em jogos que o adversário fecha a casinha, tenta tirar os espaços do Liverpool, e você vê aquela posse de bola sem nenhuma efetividade, sem causar real perigo. Então, não foi isso que a gente viu hoje. Então, isso é reflexo da evolução da evolução tática que o Liverpool vem sob o comando de Klopp, né? Que aos poucos ele vai deixando cada vez mais com a cara dele. Então, existem suas críticas, né? Muita gente ficou de olho para ver se o Liverpool ia entregar, principalmente depois do 2-0 que terminou o primeiro tempo, mas não teve entregado o quê, rapaz? A defesa estava seguríssima. Temos um xerifão ali agora. E aproveitar então o momento para falou no xerifão, mas agora é o momento de falar do que é destaque. Vamos então falar do destaque do jogo. Cledi Cavalcante, meu caro amigo, para ti quem foi o destaque deste Porto 0, Liverpool 5? Seria fácil dizer que o Mané, por ter feito 3 gols nessa partida, seria o cara, né, deste Liverpool e Porto, né? A participação dele foi importante, né? Apesar de que no início ele ainda errava muitos passes, né? As jogadas que passavam por ele acabavam não chegando. Eu particularmente fiquei muito apreensivo com a fase do Mané, mas fez 3 gols, né? Acho que calou qualquer crítica que veio a respeito de como ele começou essa partida. Mas o destaque mesmo é pro Firmino. Firmino
mais uma vez tem se mostrado muito importante, sendo o motorzinho e o coração desse time, né? As jogadas passam pelo pé dele, ele que impõe o ritmo, e quando ele tá bem, né, o time todo cresce junto. E não foi diferente nessa partida, chamou a responsabilidade para si, buscou bola, buscou jogo, hora caindo na esquerda, hora caindo na direita, e Firmino foi o cara dessa partida, mostrando que nem só de gols vive uma boa atuação. Então, Firmino, para mim, é o destaque deste Liverpool 5, Porto 0. Eu destaco nesse momento, o Georginio Wijnaldum, mas claro, com menções... Excelente. Menções para, claro, o Mané, que teve um jogo digno de Mané, e o Andy Robertson, que fez um jogo muito seguro. Mais uma vez, esse escocês está fazendo o seu nome na equipe do Liverpool, olho vivo nele. Mas o Wijnaldum é meu destaque, porque um jogador que vinha tendo atuações extremamente discretas, isso era o máximo que ele conseguia fazer nessa temporada. Mas hoje ele foi um jogador extremamente combativo, intenso, um jogador que parecia que está com sangue nos olhos a 1000. Esse é o Georginio Wijnaldum que a gente conhece e que deveria ter aparecido durante todos os outros jogos até aqui. Um jogadoraço hoje, para mim foi o motorzinho do meio campo, e a proatividade dele fez muito a diferença, principalmente no primeiro tempo, quando a equipe do Liverpool ainda estava tentando encaixotar o Porto e estava meio difícil de invadir a área deles. Então, Wijnaldum para mim foi o destaque, porque ele teve essa importância que talvez muita gente não vai dar tanta atenção, mas ele é um jogador que vinha sendo muito criticado e que sim merece toda a menção, porque é um jogador importantíssimo. Meu amigo Cledir Cavalcante, falamos de tudo um pouco, o assunto, claro, é muito bom de falar de uma goleada dessa. O Salah, que agora chegou a 30 gols na temporada, este homem vai até a lua, ninguém para Mohamed Salah. Mas de qualquer forma, queria agradecer a tua presença aqui no Tempo Extra, Cledir. É sempre uma satisfação, como é bom falar de Liverpool, e especialmente como é bom falar de Liverpool depois que a gente vence, né? Vence, convence e prova muita coisa para muita gente. Então, eu agradeço o convite mais uma vez, fico à disposição sempre que precisar, seja você, Maurício, seja os ouvintes, e até a próxima, que venha o próximo jogo e o próximo show desse trio maravilhoso. Maravilha! O Mel do Pub aqui no Tempo Extra. O Tempo Extra vai ficando para o seu final. Vamos encaminhando este final de Tempo Extra. Desde já agradecemos a sua audiência aqui no Tempo Extra. @Mel do Pub no Twitter, facebook.com/Mel do Pub. Você acompanha tudo sobre o Liverpool nas nossas páginas. youtube.com/MauricioColaMP é o nosso canal no YouTube. Vá lá também no iVox, meldopub.ivox.com. Você também não perde nada dos nossos podcasts. Todas as duas edições, aí, o Mel do Pub e também o Tempo Extra, um falando somente dos pós-jogos e outro destacando assuntos mais amplos e assuntos bacanas. Amiguinhos, quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Aquele abraço e fique com Salah.